Olá pessoal, eu sou o mestre Adilson França da Academia Brasil-China e vou passar uma aula para vocês, principalmente os estudantes de acupuntura, de medicina tradicional chinesa, passar uma aula para vocês sobre os 5 elementos da natureza ou os 5 movimentos da natureza, seria o termo mais bem empregado, Porque todos nós sabemos que quando se fala 5 elementos, dá uma ideia de algo estático, que não se movimenta, E, no entanto, os 5 elementos se movimentam, Bom, mas antes de dar início a esse vídeo, eu gostaria muito, ficarei muito satisfeito se vocês, ir lá no canal da Academia Brasil-China e dar um joinha, entendeu? Também se inscrever no canal da Academia Brasil-China. Toda semana vai ter um vídeo para vocês, um vídeo falando sobre um pouco sobre tudo da cultura chinesa, Na realidade, esse primeiro vídeo dessa série vai ser sobre os 5 elementos, mas lá na academia, no canal da Academia Brasil-China, eu vou estar falando de acupuntura, de massagem shiatsu, vou estar falando de Tai Chi Chuan, de Qigong, vou estar falando também de Kung Fu, falando e passando movimentos, orientando como vocês devem também, e falando da medicina tradicional chinesa, orientando cada um de vocês como estudantes e como profissionais, ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Se gostar, dá um joinha, compartilha também, certo? Se inscreve no canal da Academia Brasil-China. Isso vai ser muito importante para poder manter esse trabalho mensal, inicialmente talvez mensal, mas eu quero estar fazendo esse trabalho semanalmente, Então assim, cada 8 dias eu devo estar postando um vídeo novo para vocês. E vou estar fazendo as aulas sequenciadas, Estar falando sobre os 5 elementos, continuar falando, até para vocês mesmos que estão estudando sobre os 5 elementos de uma forma mais simples, eu vou estar passando essas informações, ok? Então vamos lá. Os chineses, eles perceberam que tudo que tem lá fora tem dentro de cada um de nós, Então eles pegaram, fazendo essa associação, os taoístas chineses, eles perceberam essa associação da natureza com o ser humano, Então, por exemplo, eles classificaram os 5 elementos da seguinte forma, falando que quando se fala no elemento madeira, madeira dá um sentido de algo, ou melhor, de crescimento, A madeira está relacionada com a estação da primavera, E o órgão é o fígado e a vesícula biliar. Todos nós sabemos que o fígado é o único órgão que regenera, ou seja, corta um pedaço e ele vai regenerar. Assim como a madeira, você corta o galho da madeira e logo ela começa a brotar, A madeira tem um sentido de crescimento ascendente, assim como o ser humano, também nós crescemos para cima. Você vê, o nenenzinho nasce, vai engateando, depois vai estabilizando o centro de gravidade no tantien, no baixo ventre, e aí ele vai crescendo para assim como uma árvore, Então, esse é o sentido de crescimento. O órgão correspondente é o fígado e a vesícula biliar, O elemento fogo pertence ao coração, ou melhor, o coração e o intestino delgado pertencem ao elemento fogo, O baço, pâncreas e o estômago, que é um eixo de estômago, pertence ao elemento terra. E o pulmão e o IG quer dizer intestino grosso, pertence ao elemento metal, pulmão e intestino grosso, certo? E rins e bexiga pertencem ao elemento água. Essa lei é chamada de geração. Um elemento vai gerando o outro, certo? Então, Sheng quer dizer geração. Mas vamos imaginar o seguinte, a madeira, se não houvesse essas setinhas aqui, dentro, como ou cor, que quer dizer controle,
poderia tudo se tornar um monstro. De que forma? Da seguinte forma, vamos supor que a madeira lançada ao fogo aumenta o volume do fogo. Então a madeira vai crescendo desordenadamente, nada impede que essa madeira cresça. Da mesma forma, como está dando combustão ao fogo, vai crescendo também o fogo, cada vez mais vai aumentando o fogo desordenadamente, porque só tem uma lei, e essa única lei chama-se geração, né? Isso imaginando se não houvesse uma lei que controlasse, né? Então o fogo aumenta, a terra, por conta do volume do fogo que produz as cinzas, vai aumentando a terra, o volume da terra cada vez mais. Então a terra vai crescendo desordenadamente. Da mesma forma que a terra, como produz os metais, vai gerando cada vez mais metal. O metal vai crescendo, né? E a água também vai crescendo cada vez mais, né? Porque na medicina chinesa, essa questão aqui do metal é mais ou menos assim: o metal derretido pode se tornar líquido. É uma ideia assim, é só uma ideia do povo chinês. Mas nós sabemos que existe os vapores de água, né, que pode se transformar em chuva, né? Então esse vapor é transformado em chuva. Também existe também a lei da química, né, da física, que se diz que o oxigênio juntando com o hidrogênio pode transformar em água, né? Mas também, de uma forma mais simplista de explicar, como um elemento gera o outro, né? Então, mais ou menos assim, ó, a madeira ao queimar, né, gera o fogo, né? Quando a fogueira se apaga, restam as cinzas que se misturam à terra, né? A terra gera as rochas e os metais, né? Das pedras e minerais brotam as fontes de águas que nutrem as plantas e as árvores, que fornecem a lenha para a fogueira. Então é uma lei também mais simples, é uma explicação mais simples para a pessoa que está iniciando no curso de acupuntura e medicina tradicional chinesa passar a entender melhor. Bom, mas eu falei só de uma lei de geração. E cadê a lei de controle? Isso acontece também dentro de cada um de nós e fora, na natureza. Também acontece nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, sem que a maioria das pessoas não percebam. Só se percebe quando estuda a medicina chinesa, né? Então um elemento vai gerando outro, né? Se não houvesse o controle, tudo se tornaria um monstro. Imagine vocês, né, se não houvesse um controle. Por exemplo, né, no laço familiar, se a criança nasceu, aí a mãe começa a dar comida demais para o filho vai ficando obeso e aí vai tendo problemas de saúde, né? Então precisa tirar o excesso de comida dessa criança para que ela cresça forte e saudável, né? Então isso chama controle, certo? Isso chama controle. E aplicando, voltando ainda à lei dos 5 elementos, como eu falei, se houvesse só uma lei que gera, né, tudo se tornaria um monstro. Então, existe, por exemplo, a madeira. A lei também existe uma lei chamada mãe-filho, que quer dizer assim: a madeira é a mãe do fogo porque alimenta o fogo. O fogo é mãe da terra porque alimenta a terra através das cinzas. No passado se faziam as queimadas para o plantio, né? E por incrível que pareça, para a terra ficar fértil. Se falar da lei natural, por exemplo, um vulcão, a beira de um vulcão é onde se consegue a terra ficar mais fértil. Mas ninguém é maluco de fazer plantações à beira de um vulcão, principalmente se ele estiver em erupção, né? Certo? Seriam todos devorados pelo fogo, as plantações e as pessoas mais próximas, né? Mas a cinza, ela alimenta a terra, certo? A terra alimentada vai gerar mais metais, né? O metal, nessa ideia aqui, diluído, pode transformar em água.
E a água vai alimentar a madeira, as plantas, as árvores, né? Mas tem que ter um controle. Por exemplo, se a madeira jogando no fogo, alimentando o fogo, dá combustão ao fogo, o fogo cresce. Então precisa de um controle, de um cor, que quer dizer controle, que no caso a água. Então a água, olha a setinha, a seta subindo aqui, ó. A água apaga o fogo. O fogo vai gerar mais cinzas alimentando a terra. Então a terra precisa diminuir o crescimento. A madeira entra com suas raízes, rasgando a terra, diminuindo o volume da terra e sugando os nutrientes para a terra não ficar forte demais. Da mesma forma que a terra, gerando metais, precisa de um controle, ou seja, o fogo entra como controle para derreter o metal, diminuir o metal. O metal, aumentando a água, né, precisa de um controle que é a terra. A terra absorve a água. Por exemplo, quando chove, né, vem aquele aguaceiro e de repente para de chover, quando você vai olhar, a água desapareceu, ou seja, a terra absorveu a água, né? Mas existe também uma chamada lei de contradominância, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos seguir ainda na lei de controle. Então, a água alimenta a madeira, mas se crescer, tiver madeira demais, né, no universo, no planeta, vai crescer demais, vai se tornar um monstro. Então precisa de quê? Precisa de um machado, um metal, para cortar a madeira. Mas esse cortar a madeira tem que ser no controle, no equilíbrio, como tudo na vida do ser humano, né? E de todas as coisas que existem no universo, né? Tem a lei de geração e uma lei que controla. Bom, e essa setinha pontilhada aqui quer dizer uma contradominância, uma rebelião, né? Por exemplo, nós sabemos que a água tem o poder de apagar o fogo, mas se de repente a água for pouca demais, o fogo pode se rebelar contra a água, extinguindo a água. Então é importante entender tudo isso. Isso acontece também com os nossos órgãos internos, que eu não coloquei aqui, em chinês chama Zangfu, ou Jiangfu. O Zang quer dizer órgãos sólidos, como por exemplo o fígado, o coração, o baço pâncreas, o pulmão e os rins. Esses são Zang. E o Fu, em chinês, quer dizer oco, as vísceras. Então, as vísceras são VB, quer dizer vesícula biliar. ID quer dizer intestino delgado. E de estômago. E IG de intestino grosso. E bexiga. Então, esses são, chama Zang Fu. Então, esse controle, e essa geração e esse controle tem que acontecer dentro do organismo da gente para que haja um equilíbrio chamado de Yin e Yang. Esse símbolozinho representa o Yin e Yang. Essa parte aqui, escura, representa o Yin, no caso a noite. E essa parte mais clara representa o Yang, o dia, o sol, né? Mas na noite tudo tem um pouco de Yin e um pouco de Yang. Aqui é chamado de jovem Yang. Esse é chamado de jovem Yin. Próximo vídeo eu vou estar falando sobre a energia Yin Yang. Então não percam, pessoal, porque o próximo vídeo eu vou estar falando da energia Yang dentro e fora de cada um de nós. Como essa energia é importante para que tenhamos uma saúde boa, uma saúde perfeita, né? E que podemos, através desse Yin Yang, atingir a tão sonhada pelas pessoas aí fora, a longevidade. As pessoas inventam uma pílula de longevidade para viver mais, para ter uma pele melhor. Tudo isso, o nosso corpo ele pode ser regulado, possui a autocura. Só que muita gente, por não conhecer e também não fazer uso, adoece muito. Eu vou estar falando, vai ter muitos vídeos interessantes para vocês curtirem. É só acompanhar, né, se inscrever no canal da Academia Brasil China, né, e também sempre dar o joinha, né, curtir. Então vamos lá.
Falei de geração e de controle, e agora de contradominância. Então, se a água for pouca demais, como eu expliquei, o fogo pode se rebelar contra a água, extinguir a água, né? Então, tudo precisa estar em equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, o ser humano adoece. A natureza também adoece. Por incrível que pareça, se a gente mora, por exemplo, eu moro na região aqui de Lauro de Freitas, Salvador, Bahia. Se de repente em Lauro de Freitas, agora está um sol maravilhoso aí fora, tá? Mas choveu um pouquinho de madrugada, mas está ótimo o dia, está lindo o dia para uma sexta-feira principalmente. Então, se de repente mudar o tempo de uma hora para outra e começar a chover durante alguns dias, significa que a natureza nessa região adoeceu. E as pessoas que moram próximo a essa região, possivelmente aquelas que estão com sua energia Wei Qi enfraquecida, que é a imunidade, ela vai pegar doenças da chuva, do frio, né? Por exemplo, pode pegar um resfriado, né? E aí vai perceber que as criancinhas, as pessoas mais velhas, idosas, estão lotando as clínicas, procurando um suporte, né? Para poder recuperar a saúde. Mas isso foi influência dos fatores exógenos. Depois eu vou estar falando nos seguintes vídeos, na sequência, sobre os fatores exógenos e sobre os fatores endógenos, explicando para você manter sua saúde boa. E você, como estudante de acupuntura de medicina tradicional chinesa, também espero que eu possa ajudando, na minha humilde explicação, ajudando vocês a compreender melhor todos esses conceitos filosóficos chineses. Como eu sempre digo nas minhas aulas de Kung Fu, de Tai Chi Chuan, de acupuntura, de Shiatsu, eu sempre digo o seguinte: olha pessoal, isso aqui não fui eu que criei, não é meu, é do povo chinês, é só uma ideia que eu passo para vocês, né? E procuro me esforçar para passar da melhor forma possível e que seja em uma linguagem bem simples para qualquer pessoa entender, né? Então, essa rebelião pode acontecer em qualquer outro desses elementos. Por exemplo, o machado, né, corta a madeira, mas a madeira pode se rebelar contra o machado, ou seja, a madeira dura demais, quebrou o machado. Entendeu? Então, da mesma forma que, no caso aqui, a terra absorve a água, mas como eu expliquei, se chover demais, choveu vários dias, a terra vai encharcar de uma tal forma que ela não vai ter mais o controle de absorver a água, porque está encharcado, a terra não está suportando mais, porque foi água demais. Então isso significa que houve um descontrole do tal, do universo, ou da climatização. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Esse aqui é a explicação dos 5 elementos da natureza, ou dos 5 movimentos da natureza, que tem uma relação também com os nossos órgãos internos, né? Como eu falei aqui, por exemplo, rins e bexiga pertencem ao elemento água. Coração e intestino delgado é o elemento fogo, né? Na lei chamada mãe e filho, que um alimenta o outro, né? Por exemplo, a água é mãe da madeira, porque nutre a madeira. A madeira é mãe do fogo, porque dá combustão ao fogo. É como se fosse aqui, a mãe tem que dar o leite para o filho, né? E nessa lei também tem a lei mãe, filho e avó. Por exemplo, a água é a mãe da madeira, a madeira é a mãe do fogo. No caso, o fogo é neta da água, certo? E filho da madeira. Isso na lei mãe, filho e neto, né? Na China se utiliza muito essa questão familiar, por conta que no passado, na era primitiva, os chineses saíam, por exemplo, a mãe deixava a criança com a avó, e a avó tem autoridade
sobre a criança, certo? Ela saía para os campos e deixava com a criança, ou com a avó, desculpa, com a avó. Mas de repente, então a avó tem poder sobre a neta. Mas se a avó for fraca, a neta toma conta da casa. E assim por diante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que a partir de agora o mestre Adilson França vai começar a produzir esses vídeos no canal da Academia Brasil-China. Então, compartilha esse vídeo, fala para as pessoas que gostam de medicina tradicional chinesa, avisa que a cada semana, no início do vídeo, eu falei que mensalmente, porque minha ideia seria mensalmente, mas agora eu estou firmando um compromisso com vocês que será semanalmente. Toda semana vai ter um vídeo para vocês falando de medicina chinesa, de artes marciais chinesa, porque essas são as minhas especialidades, né? Que eu já pratico há muito tempo, desde criança que eu faço artes marciais, né? Assim também como eu sou mestre de capoeira, treino capoeira há muito tempo, né? Então eu só não vou estar falando nesses vídeos de capoeira, mas medicina chinesa e arte marcial chinesa. Então toda semana tem uma novidade para vocês. E o mais interessante do que a aula eu quero fazer sequenciada, como se você estivesse numa escola. Então aqui um pouquinho sobre os 5 elementos, claro que levaria um vídeo de 3 o quê? De 5, 6, 10 horas, né? Isso falando só dos 5 elementos. Mas no próximo vídeo eu dou uma explicação novamente sobre os 5 elementos e a relação ou a correlação com os órgãos internos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever aí no canal da Academia Brasil-China, né, seu joinha, né, e compartilhe o vídeo, fala para os seus amigos, para a sua família, que vai ter esses vídeos falando sobre medicina tradicional chinesa, ok? Forte abraço para todos vocês. Qin Lai.